dia, paz, Senhor. Vamos começar mais um dia, né? Diante daquele que pode todas as coisas. Vamos nos render, nos prostrar, nos abaixar, nos colocar no nosso lugar, dar o lugar de honra, de glória a Ele. Faça isso logo pela manhã, dê a Ele o lugar que é dele, né? É tão leve quando nós fazemos isso, quando nós conseguimos dar o lugar que é dele e ficar no nosso lugar. A gente, realmente, o fardo dele é muito mais leve. Amém? Bom dia, gente, vamos lá, vamos cantar. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, fala pra Ele nessa manhã. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Bom dia, Bela, bom dia, Angélica. Fala pra Ele, Jesus, eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Que lugar é esse? Esse lugar de rendição, onde a gente se rende e deixa o Senhor fazer, né? Que só Ele pode fazer. Amém? Vamos ler a palavra? Pegue sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos rompendo dia após dia, capítulo após capítulo, sabendo que o Senhor, né? Que o Senhor nos deixou essa palavra. Vamos nos alicerçar nela, porque as tempestades vão vir para todo mundo, os rios vão vir para todo mundo. Mas se nós tivermos... E quando se fala em alicerce, a gente tem que realmente ir para cavar, né? Ir para o fundo. Aquela parábola vai falar sobre cavar, ir para o fundo. Que nós possamos cavar nessa intimidade, buscar, nos esforçar. Obviamente que tudo é pela graça dele, ele que nos capacita a buscar. Ele é poderoso demais. Mas que nós possamos ir em níveis mais profundos no Senhor. Amém? Bom dia, paz, Ana Paula, paz, Diana. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, né, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Isso é muito interessante, gente. A gente tem que, obviamente, pregar o Evangelho, mas preste ao que a palavra diz. Todos prestavam atenção no que ele dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, as pessoas eram atraídas e prestavam atenção, paravam para ouvir, porque ele tinha uma vida que demonstrava o poder do Espírito Santo. Isso é muito... às vezes, tem até uma frase que fala assim, pregue, se necessário, use palavras. Né? Às vezes, só de como Deus está te agindo, como a sua postura, a sua atitude, Deus já vai impactar. E se você começar a pregar, então, e é Ele. Quem vai cooperar com você é o Espírito Santo. Tem cooperação melhor? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos,
que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, porque onde o Espírito Santo está, tem alegria. Não que não tenha luta, não que não tenha choro, mas tem alegria também. E estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito cedo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Versículo 13 de Atos, capítulo 8. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha que lindo, eles não estavam na cidade, né? Eles estavam em Jerusalém, mas como Filipe tinha ido pregar, quando eles chegam, que primeira coisa, eles oram, não para que eles sejam curados, não, eles oram para que eles recebam o Espírito Santo. Gente, não tem dádiva maior que nós possamos receber do que a presença do Espírito Santo. Bom dia, Douglas, bom dia, Lu, saudade, Lu. Vamos continuar? Versículo 16 de Atos, capítulo 8. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o evangelho. Vamos continuar? Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. A obediência, né? Irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, antes você tem que ser obediente. Jesus falou para ir, vai. Jesus falou para não ir, não vai. Jesus falou para falar, fale. Jesus falou para se calar, cale. Então a gente tem que estar muito sintonizado. E às vezes a gente quer fazer o que a gente quer comer o que a gente quer. Não, às vezes o Senhor quer que você fique em jejum. E você não consegue jejuar. Eu não consigo, mas com o poder do Espírito Santo Ele vai te capacitar. Amém? Vamos continuar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós paramos no versículo 27. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentado no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém
me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achava em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Bom dia, Cidinha, bom dia, Zenon. Gente, que palavra poderosa. Nós vamos ver alguém que não era, né? Era um eunuco, era de outra nacionalidade, mas que foi atraído a Jerusalém para adoração. Mas quando ele voltava, ele estava lendo os textos, né, de Isaías e não estava entendendo nada. Então Deus leva Filipe até ele, e Filipe anuncia Jesus, prega que Jesus é o Filho de Deus, e ele crê imediatamente. Percebam que quando ele crê imediatamente, ele passa a... Ele fala: o que me impede de ser batizado? Então, se você, né, ainda tem esse temor de ser batizado, em nome de Jesus, que você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar? O povo aqui tá conversando. Na hora que a gente vai orar. Deus abençoe. Pai, nós oramos no nome de Jesus, nós te damos graça, porque Tu és poderoso. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Deus, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito nos leve a esse arrependimento de todo o coração. Que nós possamos viver uma vida de arrependimento, possamos viver uma vida de conversão. Senhor, não só no primeiro dia que nós te encontrarmos, mas sempre, Senhor, nos arrependendo, desenvolvendo a nossa salvação. Senhor, quebrantando, Senhor. Se alguém está junto conosco, Senhor, que ainda tem medo de passar pelo batismo, Senhor, que em nome de Jesus seja quebrado. E que em nome de Jesus ele possa, Senhor, confessar publicamente que o Senhor é o dono da vida, que o Senhor é o Senhor deles. Em nome de Jesus nós nos abaixamos, nós nos rendemos, Senhor. Nós queremos viver uma vida de rendição, onde nós rendemos a Ti os primeiros minutos do nosso dia a Ti. Rendemos em todo o tempo, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, a sermos obedientes à Sua voz, às pequenas ordens, e que nós possamos estar contigo. Senhor, nós te damos honra e glória, pois a Ti pertence o poder, a honra e a glória para sempre. Vem estar conosco, é o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa esse dia. Ilumina, Espírito Santo, nosso entendimento para saber a Sua vontade e vivê-la para a Tua glória, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo te vá bem. Até amanhã.